No mês de maio eu fiz 3 identidades visuais com o briefing quase que exatamente idêntico para 3 marcas do mesmo ramo. Foram 2 videomakers e uma produtora. No início, quando as ideias ainda estavam no papel, eu confundi demais elas 3. Porque quando você recebe um briefing, você tem que analisar os padrões, as referências, analisar os conceitos, os posicionamentos desses clientes. Só que o que você faz quando estão todos iguais? A borda entre eles começa a ficar meio borrada. É uma linha tênue e enorme entre todos eles, então foi bem complicado de avaliar os 3 enquanto ainda não tinham virado projetos concretos. Todos os 3 falavam que queriam algo dinâmico, concreto, fora do padrão, só que ao mesmo tempo não queriam que saísse tanto do padrão do audiovisual. Então como é que você faz algo fora do padrão que tá dentro do padrão? Não tem problema nenhum uma marca querer para si estar dentro do padrão, mas como eu me posiciono como uma marca, um estúdio que faz coisas fora do padrão, receber marcas que não sabem se elas querem estar no padrão ou fora dele pode ser um pouco confuso. E aí, o que a gente faz nessa ocasião? Bom, o segredo é você analisar. Eles podem ter usado palavras iguais, só que cada um vai se posicionar de uma maneira, cada um vai ter uma vibe muito específica. Porque a pessoa que é dona daquela marca, ela coloca um pouco de si ali naquele posicionamento, naquelas ideias. O direcionamento de cada marca vai ser diferente. Ninguém é igual a outro, totalmente igual ao outro. Cada pessoa tem a sua essência única e acontece que esses donos de marca ou esses diretores, CEOs, enfim, eles colocam um pouco da sua essência lá na equipe, lá no posicionamento dessa marca. Então a gente consegue identificar alguns padrões. Tem um, tem no outro tem, não tem no outro, tem no outro, que tem no outro. Aqui, por exemplo, no Jô Filmes, ele queria fugir do óbvio, só que ao mesmo tempo ele não queria abandonar o pé no chão, queria um negócio mais concreto. Ele não queria fugir muito do comum, mas ao mesmo tempo queria fugir do comum. Enfim, também tem o Sampa Movie, que queria movimento, queria uma coisa mais urbana, queria ilustrações, ritmo, dinamicidade, mas basicamente a mesma coisa do que o Jô Filmes, que queria fugir do óbvio, mas ao mesmo tempo queria símbolos mais concretos. O lado B queria algo que não fosse concreto, ao mesmo tempo que queria criatividade. Mas ao mesmo tempo de tudo isso, também não queria que tivessem referências muito claras ao audiovisual. E, importante frisar, que as 3 marcas me pediram preto, branco e vermelho nas suas identidades visuais. Tanto as cores iguais, quanto a vibe também igual, da modernidade, das fontes mais quadradas, das fontes modernas, sem serifa. E no final das contas, aqueles briefings idênticos serviram como uma base, um alicerce para eu construir a identidade visual, a essência de cada um. Acontece muito de eu receber respostas nos meus formulários de briefing que são totalmente contrárias umas às outras, respostas da mesma pessoa, da mesma marca. Às vezes ela seleciona lá, por exemplo, nos adjetivos da marca, que ela quer que seja sério, mas que seja descontraído, que ela quer que seja carinhoso, mas que seja violento. E só da gente ler, a gente não vai entender, a gente tem que conversar com a pessoa para entender os reais motivos por trás daquilo. O que ela quis dizer com isso? A gente não tem como botar a pessoa para dissertar sobre isso num formulário, não tem como a gente colocar a pessoa para escrever um texto enorme falando sobre o que ela quer. Nem sempre dá certo. Conversando com a pessoa, a gente consegue levantar muito mais insights a respeito do que ela quer para a marca dela. E apesar de eu não gostar muito de reuniões, eu sou a maior defensora de que pelo menos uma reunião você tem que ter com aquele cliente para entender de fato o que ele está querendo dizer com cada uma daquelas respostas, se você usa o formulário como eu uso, né? E é nessa sensibilidade que tá de fato o design gráfico, porque não sei se
você aí de casa sabe, mas o design gráfico ele é uma ciência social. Então a gente tem que ter troca para conseguir trabalhar, tem que ter troca com outras pessoas, a gente tem que analisar contextos sociais, a gente tem que analisar ramos de atuação, campos de pesquisa, conversar com a pessoa para entender sobre o público-alvo dela, o que esse público-alvo gosta, o que ele não gosta, onde ele mora, quais que são os costumes. É uma conversa muito ampla, vai longe isso daí, e é muito importante a gente estudar o âmbito social. Porque se é uma ciência social, né, bicho, tem que estudar a sociologia. Fica aí a dica pra você. Vamos ser pessoas mais abertas a estudar, a entender a dor das pessoas, a ouvir a dor das pessoas e principalmente a buscar soluções para cada perfil específico.